Olá, eu sou a Jaqueline Pereira e a nossa aula de hoje é sobre o crescimento demográfico. O que seria o crescimento populacional ou crescimento demográfico? O crescimento é o resultado de crescer, aumentar, ampliar, incrementar. Demográfico é tudo o que está relacionado com a demografia, a análise estatística de um grupo humano ligado à sua evolução em algum momento. O crescimento populacional ou crescimento demográfico é um conceito que corresponde a um aumento da quantidade de pessoas no globo terrestre. Chama-se crescimento demográfico a mudança registrada em uma população em um período específico, como a quantificação dessa mudança, que é refletida como a modificação do número de habitantes por unidade de tempo. Pode-se dizer que o crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois fatores, sendo eles a migração e o crescimento vegetativo, esse que é o último, entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem um crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento é negativo quando as duas taxas são equivalentes, como o crescimento vegetativo seria nulo. Durante a história, houve períodos em que o crescimento da população esteve abaixo e outros em que ele aumentou consideravelmente. Isso ocorreu segundo fatores como a qualidade de vida dos indivíduos, durante as guerras, as epidemias, os avanços da medicina e etc. Para entender o comportamento das populações de um ecossistema, é necessário fazer o estudo do crescimento populacional, quando se faz a medição do tamanho da população de tempos em tempos, para se ter uma ideia se ela está aumentando ou diminuindo. Podemos correlacionar com outros elementos, fatores como o clima, dentre outros. São fatores que podem influenciar o crescimento populacional de uma cidade ou de um país. A taxa de crescimento de uma população é a variação do número de indivíduos num determinado espaço de tempo. Muitas dessas descobertas e avanços da área médica foram fundamentais para que os séculos XX e XXI registrassem um elevado crescimento populacional. Nesse momento, o planeta passou a crescer em questão de população, fazendo com que aumentasse para 2,5 bilhões de habitantes, isso no século 20 e 21. E atualmente a população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas e, segundo os dados do relatório da ONU, em 2019, em 30 anos, ela aumentará para mais de 2 bilhões de habitantes. Para o destaque de algumas consequências. Em 2050, o planeta Terra contará com cerca de 9,7 bilhões de indivíduos e isso poderá trazer muitas consequências negativas ao planeta e na vida de seus habitantes.
podendo ser elas o aumento da poluição e, consequentemente, do aquecimento global, degradação de ecossistemas terrestres e aquáticos, perda de espécies de animais e vegetais, aumento da pobreza e da desigualdade social, que está bastante evidente na sociedade em que vivemos atualmente, e a escassez de alimentos e de água potável. Agora, quais são os fatores que influenciam o crescimento populacional? São muitos os fatores relacionados com o aumento da população de uma cidade, de um país ou do mundo. Dentre eles, a melhoria da qualidade de vida da população, que consequentemente leva ao aumento da expectativa de vida, os avanços das áreas de medicina e da tecnologia influenciam bastante nesse processo de aumento econômico de um país. O aumento da taxa de natalidade, que seria o número de nascimentos, e do crescimento vegetativo, crescimento natural, e, por último, a diminuição dos índices de mortalidade infantil. Observando o gráfico população por continentes de 1950 a 2100, o crescimento populacional no mundo foi positivo nos últimos anos em alguns locais. E segundo os dados do relatório da ONU de 2019, é possível que em 2100 a população mundial chegue aos 11 bilhões de pessoas. E atualmente a taxa de crescimento demográfico está por volta de 1,2% ao ano, o que é baixo. Mas, porém, o número de habitantes continua a subir, sendo necessário que em alguns países do mundo o número de habitantes não aumentou nas últimas décadas e possivelmente se manterá estável no futuro. A projeção realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a UNDESA, apresenta um aumento populacional dos continentes, dentre todos os continentes, o qual terá uma subida considerável na taxa populacional durante as próximas décadas, que será a África. Nos outros continentes, a projeção se mostra mais estável, com pequenos aumentos populacionais a partir do ano de 2020, como pode observar, como a Ásia, a América do Norte e a América Latina e o Caribe. Já na Europa e na Oceania, os números permanecem estáveis e ao mesmo tempo baixos. As fases do crescimento da população mundial podem considerar as seguintes faixas de crescimento populacional, com características sendo lento, rápido, acelerado e a explosão demográfica, variando em porcentagens de crescimento de 0 a 1, lento, de 1,1 a 2, rápido, de 2,1 a 3, acelerado,
e a explosão demográfica mais de 3. Na primeira fase, o crescimento lento, que era no período da Revolução Comercial, e a segunda fase, o crescimento rápido, no período de 1650 a 1850, que era na fase do capitalismo comercial e o início do capitalismo industrial. A terceira fase, o crescimento acelerado, entre o período entre a segunda Revolução Industrial, por volta de 1860, e com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. E a quarta fase, a explosão demográfica, no período de 1950 a 1980, em que nesse período ocorreu o êxodo rural, saída da população do campo para a cidade, em que as taxas continuaram altas graças à melhoria das qualidades das condições médicos e sanitárias, e a mortalidade foi reduzida. A quinta fase, a diminuição do crescimento demográfico no período de 1980, quando os países emergentes como o Brasil, a Argentina, México e a Coreia do Sul passaram a ter suas taxas de natalidade reduzidas, diminuídas. Essa fase de estabilização do crescimento demográfico, chamada por alguns de transição demográfica, que ocorreu de modo igualitário para todos os países. As nações, elas se desenvolveram e se estabilizaram bem antes. Muitos países subdesenvolvidos não conseguiram reduzir a natalidade, portanto, não atingiram a quinta fase. O crescimento populacional do Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional, e os fluxos, através dos fluxos migratórios, de forma mais intensa entre 1800 e 1950. Nesse período, a população brasileira totalizava 51.944.397 habitantes, bem longe do que temos atualmente, que é 190.755.799 habitantes. Nos últimos 50 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro. O país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas no curto período de 1991 a 2005. A população brasileira teve um crescimento próximo a 38 milhões de indivíduos. Porém, o acompanhamento como uma tendência mundial em que o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém, as porcentagens de crescimento estão despencando, como a urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar e a utilização de métodos de prevenção são uma mudança ideológica da população, em que todos os fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. Nos anos de 1960, as mulheres brasileiras
tinha uma média de 6,3 filhos e, consequentemente, atualmente, essa média é de 2,3 filhos, que consideravelmente está abaixo da média mundial, que é de 2,6 filhos. Conforme as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2050, a população brasileira será de aproximadamente 259,8 milhões de pessoas. Nesse mesmo ano, a taxa de crescimento vegetativo será de 0,24, bem diferente na década de 1950, que apresentou uma taxa de crescimento vegetativo positivo de 2,40%. Apesar dessa queda brusca no crescimento vegetativo, a população brasileira não irá reduzir rapidamente, pois a expectativa de vida está aumentando em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias medicinais, além de cuidados e a preocupação com a saúde, o que não ocorria com tanta frequência nas décadas anteriores e agora poderá ocorrer, mas com o envelhecimento da população. Podemos citar o exemplo da realidade do município de Formosa, Goiás, que em escala local é um lugar em que todos nós residimos, sendo o município de Formosa, Goiás, que possui área de 5.811.790 km², com uma população de cerca de 100.086 habitantes, sendo o considerado o quinto município mais populoso da periferia metropolitana de Brasília. Como Formosa fica próximo a Brasília, por esse motivo é considerada, além da proximidade, é considerada o quinto município mais populoso. Existem, várias teorias que podem explicar e analisar a evolução do crescimento demográfico, como já explicamos e foi abordado nas aulas anteriores. Dentre o crescimento demográfico está a diminuição dos recursos materiais, que são escassos, pois não tem recursos suficientes para atender às necessidades de todas as pessoas. Nessa aula, aprendemos sobre os conceitos do crescimento demográfico, a história, a população, as consequências e também o crescimento populacional do Brasil no decorrer do processo durante alguns anos, e também sobre um pouco da realidade da cidade de Formosa. E obrigado!